Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais, hoje, quarta-feira, completa-se uma semana que nós entramos na Quaresma. Quarta-feira de cinzas, quarta-feira passada, dávamos abertura a esse tempo de graça, esse tempo em que temos este grande apelo de conversão. Já podemos nos perguntar, cada um de nós, diante de Deus: como está a nossa caminhada quaresmal? Estou me esforçando por colocar o Evangelho no centro da minha vida? Estou abrindo espaço de uma oração mais autêntica no meu dia a dia? Estou me dispondo ao desapego, a me libertar das minhas afeições desordenadas, através da prática da penitência? Estou me esforçando por viver na caridade fraterna, numa abertura para enxergar o outro, para respeitar o outro, para dialogar com o outro, para servir ao outro, sobretudo os mais sofredores? Hoje nós ouvimos o apelo da conversão, tanto na primeira leitura como no Evangelho. Na primeira leitura, Jonas, o profeta enviado por Deus a uma grande cidade, Nínive, uma cidade que não faz parte do povo da aliança, não faz parte do povo judeu, mostrando essa vontade salvífica de Deus. Deus quer que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não tem nenhum prazer com a perdição de quem quer que seja. Às vezes nós é que somos muito ciosos da nossa própria fé e às vezes nos apressamos em julgar e condenar os outros. Exatamente o oposto da proposta da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. É abertura ao outro. Abertura que não significa relativismo, não significa abrir mão da verdade ou das convicções, não é isso. Só quem tem identidade e convicções é que pode dialogar, senão vai fazer uma mistura, né? É uma espécie de falta de orientação, um sincretismo mal feito, né? Mas não, o diálogo verdadeiro respeita a alteridade, ele é feito na caridade e na verdade. A bem da verdade, Jonas foi enviado a Nínive, e nós sabemos pelo contexto, não tudo que nós ouvimos hoje, mas pelo contexto da história de Jonas, que ele foi meio de má vontade, né? Jonas queria ir para Nínive para condenar Nínive. Ele queria fazer uma pregação para anunciar que Nínive seria castigada e assistir esse castigo de Nínive. Jonas não foi para Nínive com esperança de Nínive se converter, ou desejando isso. Parece que faltava da parte de Jonas um certo amor, diferente de Deus. Aliás, Jonas, depois nós vemos na história toda lá do profeta Jonas, que ele não quis ir, e porque ele tinha medo até que acontecesse isso. Vai que esse povo ouve a pregação e se converte, o Senhor perdoa, né? Às vezes, vejam bem, nós, pessoas de fé, podemos pensar que a experiência que nós temos de Deus é para ficar só conosco. Não, nós somos fundamentalmente missionários. Nós somos enviados às Nínives da vida, aqueles que não pensam como nós, à cidade secular, aos de outras religiões, aos sem religião nenhuma, àqueles que estão fazendo também coisas erradas. Nós somos enviados a todos para anunciar a palavra de salvação, não para chegar com a cara carrancuda, ameaçadora, que não atrai ninguém, mas apresentar a beleza do Evangelho, da boa notícia de Jesus Cristo, que nos reconcilia com Deus, que é um Pai de amor, que tem compaixão,
que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, que é misericordioso. Às vezes nós podemos apresentar o cristianismo com um rosto meio fechado, meio carrancudo, um Deus parecendo com um patrão mal-humorado. Não é esse o Deus de Jesus Cristo. Ele nos ensinou, e nós refletíamos ainda nesta semana, na liturgia de ontem, ele nos ensinou que Deus é Pai, Pai de bondade, ensinando o Pai Nosso, né? Essa oração que é a síntese de todo o Evangelho. Então, meus queridos irmãos, Jonas foi e começou a percorrer. Diz que Nínive era uma grande cidade, precisava de 3 dias para ser percorrida, grande cidade da antiguidade, né? E o povo aceitou a pregação de Jonas. Desde os maiorais até o rei, que baixou um decreto, e todos fizeram penitência. E Nínive foi poupada. Terminou aí a leitura. Se a gente continuar, a gente vai ver que Jonas ficou realmente por conta. Quer dizer, Jonas precisou de ser convertido também. Nós precisamos de nos converter. Por isso, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. É uma grande oportunidade. Nós não somos só evangelizadores dos outros para a conversão dos outros. Nós também temos que viver um processo de conversão. Às vezes essa palavra pode não ser muito simpática, né? A gente ouve ela todos os anos e ela mexe com a gente. Ela é um aviso de que não está tudo certinho na nossa vida, que às vezes a gente pode ter a impressão que está tudo certinho, né? Afinal de contas, eu sou católico, vou à missa, né? Participo de alguma forma e tal. Espera aí, nossa relação com Deus não é uma relação de patrão e empregado. Não é uma relação bancária em que eu deposito e depois vou receber com juros e correção monetária. Faço determinadas obras, determinadas práticas religiosas, Deus então me protege. Essa é uma relação mesquinha. Não, é uma relação amorosa. Jesus não nos deu uma lei, meus irmãos. Jesus nos deu um evangelho. Evangelho significa um dinamismo. Quem de nós vai poder dizer, eu já amei bastante? Porque amor não tem medida. Então nós sempre teremos que converter, nós sempre temos um passo a mais a dar, uma generosidade maior a viver, a experimentar. Por isso o movimento de conversão é tão importante. Que nós possamos fazer como Jonas, ir anunciar a conversão, mas não sem amor, né? Também nos dispondo a nos converter ao Evangelho da Misericórdia. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma referência ao episódio de Jonas, falando sobre seus contemporâneos, que queriam um sinal espetacular, né, para acreditar nele, na verdade, para colocá-lo à prova. E Jesus vai dizer para as multidões, esta geração, uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas foi a loucura da pregação. São Paulo fala assim, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Jesus está pregando o reino, o sinal é a vida de Jesus. O cristianismo, meus irmãos, é Cristo. O cristianismo não é separado da pessoa de Jesus. Quando a gente fala em movimento de conversão e colocar o Evangelho no centro, significa nos configurar a Jesus. É na exata medida em que nós nos aproximamos de Jesus, é que nós vamos nos convertendo e mudando de mentalidade. Nós temos que pegar o jeito de Jesus, né? O seu comportamento em relação ao Pai, em relação aos irmãos. O que foi a paixão da vida de Jesus? O Pai e o reino do Pai, o reino de Deus. Como é que alguém pode pensar em ser cristão sem querer entrar na dinâmica do reino de Deus? Vai pensar que ser cristão é só ter determinados objetos religiosos e fazer determinadas práticas. Não, é entrar na dinâmica do reino, pregado por Jesus, no espírito das bem-aventuranças do Evangelho. Então é um caminho de conversão de fato. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, o sinal dessa pregação, a pregação que está no Sermão da Montanha de Jesus. E também o ponto culminante da vida de Jesus, que foi sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Esse é o sinal de Jonas.
E aí Jesus vai dizer, olha, essa geração é uma geração má, não vai ser dado nenhum sinal no seu sinal de Jonas, e assim é que será com o Filho do Homem, para essa geração. E no dia do julgamento, aquela rainha lá do sul, que veio da Etiópia para conhecer a sabedoria de Salomão, vai se levantar e vai julgar os ninivitas, porque ela saiu de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém que é maior do que Salomão. Os ninivitas também vão se levantar com Jonas, né? E vão julgar essa geração, porque eles ouviram a pregação de Jonas, e aqui está alguém que é maior do que Jonas. É isso que eu estava dizendo, o cristianismo é Cristo, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que Jonas. Conversão é ficar parecido com Jesus. A única vocação que nós temos é a de ser, vou usar a expressão, cristoformes, tomar a forma de Cristo, né? Nossa vocação é para amar. Jesus é o Filho unigênito, nós somos chamados a sermos filhos no Filho. Ele filho por natureza, nós por adoção, pela graça. Então conversão é ficar parecido com Jesus. Que a nossa quaresma possa ser vivida assim, na fraternidade, no diálogo, como compromisso de amor. Intensifiquemos nossa vida de oração na sua qualidade, procuremos ser capazes de renunciar àquilo que é supérfluo para viver o essencial da fé, que é a caridade fraterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.